Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A versão totalmente elétrica se beneficia das características de robustez e eficiência dos modelos Streetway. Silencioso e livre de emissões, o Streetway Elec oferece uma nova solução de mobilidade que respeita o meio ambiente e a saúde pública. Seu funcionamento silencioso será apreciado pelo motorista, os passageiros e os moradores. O novo Streetway Elec é um ônibus urbano de piso rebaixado, disponível na versão de 12 metros de comprimento. Ele é equipado com um motor elétrico Voith de 310 kW e, como toda a linha de eletromobilidade da Iveco Bus, se beneficia da nova tecnologia de bateria de íons de lítio NMC montada pela FPT. Essa arquitetura modular de armazenamento da energia oferece opções de combinações de 5, 6 ou 7 baterias distribuídas entre o teto e a traseira do veículo para fornecer 346, 416 ou 485 kW, respectivamente. A capacidade estendida da bateria permite um alcance de até 400 km para cumprir a missão mais exigente e as expectativas do cliente. Ele é projetado para uso durante o dia todo, com recarga noturna na estação de recarga usando o plug-in Combo 2 CSS durante a duração de até 5 horas, dependendo da capacidade do sistema de carregamento, no máximo de 150 kW. O Streetway está disponível com as opções de 2 ou 3 portas de acesso e pode acomodar mais de 90 passageiros. A acessibilidade dos passageiros foi aprimorada, oferecendo uma nova área de 5 lugares na porta traseira. O primeiro Streetway estará disponível para entrega no início de 2024. No Ceará, pelo menos 518 ônibus estão circulando em Fortaleza com o sistema de refrigeração ligado, segundo o balanço da Prefeitura divulgada nesta última sexta-feira, dia 2 de junho. Os veículos estão distribuídos em 139 linhas que circulam em toda a cidade. Ao todo, a capital cearense conta com uma frota de 1.537 ônibus. Destes, 782 possuem ar-condicionado. Até maio, apenas 382 dos 782 ônibus estavam circulando com o sistema de ar-condicionado, mas agora outros 136 ônibus tiveram seus equipamentos religados. Com isso, chega a 518 o número de veículos em circulação com ar-condicionado, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará. Antes do religamento dos aparelhos, é preciso que os sistemas de refrigeração passem por manutenção e higienização, por isso o processo é gradativo. Segundo o cronograma estabelecido entre a Prefeitura de Fortaleza e a Sindônibus, todos os 782 ônibus que possuem sistema de ar devem estar circulando com seus aparelhos ligados até agosto. Ainda conforme a empresa de transporte urbano de Fortaleza, como parte do esforço de renovação da frota de Fortaleza, os processos de aquisição de novos ônibus já estipulam que veículos venham equipados e circulem com ar-condicionado ligado. A empresa Eletra, que produz tecnologia para ônibus elétricos com sede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, divulgou na última sexta-feira, dia 2 de junho, mais detalhes do e-Troll, um modelo de ônibus que une baterias e sistema de trolleybus em um único veículo. A divulgação ocorreu em visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à sede da fabricante no bairro de Paulicéia, às margens da rodovia Anchieta. Segundo o material de divulgação da empresa, os ônibus têm 21,5 metros de comprimento e podem operar uma parte do trajeto conectado à fiação aérea e em outra parte dependendo do banco de baterias. O sistema pode também ser usado apenas para recargas rápidas de oportunidade em paradas. Como o veículo pode ter conexão aérea e receber esses carregamentos de energia, o banco de baterias pode ser menor, com uma autonomia maior, o que resulta em um ônibus mais leve e com mais espaço para os passageiros, segundo a fabricante. Por isso, de acordo com o material oficial da Eletra, o veículo pode ter autonomia com uma recarga em movimento de 300 km, o que cobre as operações diárias no perfil das linhas urbanas e metropolitanas de maior parte do país.
O PBT, peso bruto total, é de 38 toneladas e capacidade é para 146 passageiros, sendo 60 sentados e 85 em pé, e uma pessoa em cadeira de rodas ou acompanhada de cão-guia. A empresa destacou que as alavancas, os pantógrafos do modelo são pneumáticos e automáticas, ou seja, equipamentos que reduzem o risco de desprendimento de rede aérea e não precisa ser manipulada pelo motorista pelo lado externo. Em 9 de agosto de 2022, a Eletra anunciou que o modelo será implantado no BRT ABC, um sistema de corredores para ônibus elétricos que vai ligar São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, no ABC Paulista, aos terminais Tamanduateí e Sacomã, na zona sudeste da cidade de São Paulo. O trajeto de 17,3 km terá 82 ônibus deste tipo à disposição. O projeto e-Trol, entretanto, não será apenas para o sistema entre o ABC e São Paulo, e está disponível, segundo a Eletra, para outros BRTs e locais onde já há redes de trolebus instaladas. Num primeiro teste dos ônibus elétricos produzidos com a tecnologia de tração Eletra, veículos de fabricação 100% brasileira serão utilizados pelo governo de Goiás para o transporte gratuito para a Campus Party 2023. O maior evento de tecnologia do mundo será realizado de 7 a 11 de junho no Passeio das Águas Shopping em Goiânia. Como um dos temas centrais da terceira edição do Campus Party Goiás é a mobilidade urbana, os ônibus elétricos foram escolhidos para a locomoção dos passageiros entre o Terminal Bíblia e o Passeio das Águas Shopping. A previsão é de que os ônibus elétricos sejam implementados em Goiás, começando pelo eixo Anhanguera. Os veículos têm tecnologia de tração elétrica e eletrificação e-bus elétrica, carroceria Caio e Millennium, motor elétrico, inversor e baterias WEG, todas elas empresas brasileiras, e chassi Scania fabricado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os veículos têm 15 metros, com capacidade para 100 passageiros, tanto sentados quanto em pé, e autonomia de 250 km. Contam com carregadores para celular e ar-condicionado. Para o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, o Estado quer transformar a região metropolitana de Goiânia em referência nacional de transporte urbano. Nós estamos dando um passo a mais ao fazer aquilo que chamamos de mobilidade como serviço. E estamos assumindo o desafio de entregar todos os modais de mobilidade, garantindo que o cidadão consiga se locomover da maneira mais eficiente possível. A presidente da Eletra, Milena Romano, afirmou que a empresa está orgulhosa de apresentar o ônibus elétrico com a tecnologia e-bus Eletra a uma cidade tão dinâmica quanto Goiânia. O veículo com tecnologia de tração elétrica e eletrificação da Eletra é a prova de que o ônibus elétrico 100% brasileiro com tecnologia nacional pode atender a todas as regiões do país. Nossa meta é nos posicionar no mercado como a maior e mais versátil montadora de ônibus elétricos da América Latina. A Eletra transferiu em 2022 toda a sua operação para uma ampla área industrial de 27 mil metros quadrados, no quilômetro 16 da Via Anchieta. Na nova fábrica, produzirá 1.800 ônibus elétricos por ano, ou 150 por mês, podendo ampliar essa capacidade em até 50% conforme a demanda. Os ônibus elétricos sairão do Terminal Bíblia, passarão pela Praça Universitária, Praça Cívica, Terminal Paulo Garcia, até chegar ao Passeio das Águas Shopping e voltarão pelo mesmo trajeto. Serão 14 viagens de ida e volta por dia. As saídas do Terminal Bíblia estão previstas para 9 da manhã, 9h35, 10h10, 10h45 e 11h20. No período da tarde, 1h, 1h35, 2h10, 2h45 e 3h20. Já no período da noite, os horários são 8h, 8h40, 9h20 e 10 da noite. Os retornos saindo do Passeio das Águas Shopping estão previstos para 9h35 da manhã, 10h10 da manhã, 10h45 e 11h20 e 11h55. No período da tarde, os horários são de 1h35, 2h10, 2h45 e 3h20 e 3h55. No período da noite, os horários são 8h35, 9h15, 9h55 e 10h35 da noite. A Cofiex,
Comissão de Financiamentos Externos do Governo Federal aprovou que a União dê garantia para que o projeto de eletrificação da frota de ônibus na cidade de São Paulo receba o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, de 500 milhões de dólares, cerca de 496,6 milhões de dólares, em forma de financiamento. O município terá de fornecer como contrapartida 125 milhões de dólares. A decisão ocorreu na última reunião ordinária do órgão federal na quinta, dia 1º de junho, sendo a reunião da COFIEX de número 166. Na prática, a cidade poderá ter acesso à liberação dos recursos que serão empregados no financiamento dos ônibus elétricos e estruturas de recarga das baterias, além da distribuição de energia. O prefeito Ricardo Nunes prometeu que até o fim da sua gestão, ao término de 2024, haverá em torno de 2,6 mil ônibus elétricos em operação. Uma lei que determinava que todos os ônibus municipais de São Paulo não fossem poluentes em 2018 não foi cumprida e teve de ser refeita. Esta meta agora ficou para 2037 e está nos contratos com as empresas de ônibus assinados em setembro de 2019. O secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, disse que a cidade necessita de várias soluções tecnológicas e que a medida se alinha não apenas aos interesses do município, mas de todo o país. Os próximos passos devem ser contemplar uma política integrada estrategicamente para além dos objetivos imediatos, entendendo que o caminhão não se resume a veículos com bateria de lítio. É preciso organizar uma transição adequada aos interesses nacionais. Há duas agendas sendo cumpridas: a do prefeito Ricardo Nunes, como a cidade de eletrificar a frota de ônibus conforme o plano de metas, e a do secretário do Clima, Pinheiro Pedro, com a Confrota, para que essa eletrificação seja feita pela indústria nacional. Desde o dia 17 de outubro de 2022, nenhum ônibus a diesel pode ser comprado pelas viações, com exceção de modelos de micro-ônibus ou micrões. Na sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve numa fábrica de ônibus elétricos em São Bernardo do Campo e prometeu que o governo federal ajudaria o município a eletrificarem as frotas de transportes públicos. A maior parte da linha de produção da unidade industrial do ABC Paulista está tomada por ônibus elétricos que vão para a cidade de São Paulo. Atualmente, dos mais de 13 mil ônibus do sistema da capital paulista, apenas 18 são elétricos. A bateria e 201 são trolleybus, veículos elétricos conectados à fiação aérea. No Rio de Janeiro, agentes do Detro-RJ apreenderam um veículo irregular neste último domingo, dia 4 de junho, na região de Barra da Guaratiba. O ônibus realizava serviço de fretamento intermunicipal sem permissão do órgão, no percurso entre Barra de Guaratiba e Araruama, na região dos Lagos. Na fiscalização também foram abordados outros 11 veículos. Agentes do Detro-RJ multaram 2 ônibus por atraso de horários durante uma ação em Barra do Piraí. A ação aconteceu após denúncias de passageiros à ouvidoria. Os ônibus multados pertencem à aviação Barra do Piraí e faziam as linhas P417 Barra do Piraí, Bacia de Pedra, e P415 Barra do Piraí, Barão de Juaparanã. A equipe do Detro também esteve no terminal rodoviário Alexis Novelino, em Cabo Frio. 15 ônibus foram fiscalizados e estavam em acordo com as normas estabelecidas pela autarquia para rodar com passageiros. O Detro-RJ está nas ruas para garantir à população um transporte melhor e seguro. Fiscais do Detro-RJ também aplicaram 23 multas na empresa de ônibus transportadora Macabu, que atende o município de Conceição de Macabu. As autuações aconteceram na manhã desta quinta-feira, dia 1º de junho, durante a ação no terminal rodoviário Luiz Alberto da Conceição Almeida, naquele município. A operação teve como objetivo verificar o estado de conservação da frota e flagrou irregularidades como bancos em mau estado, pneus carecas, superlotação, descumprimento de quadro de regulamentação de horários e de normas de acessibilidade.
A empresa também utilizava veículos com selos e certificados de autorização para tráfego vencido ou rasurados e já chegou até a praticar paralisação no serviço sem aviso prévio aos órgãos competentes. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um adolescente que não teve a sua identidade informada acabou apreendido depois de vandalizar um ônibus urbano convencional do BRT do Rio de Janeiro. O ato de vandalismo ocorreu por volta das 3 da tarde da última quinta-feira na estação Icurana, no bairro de Inhoaíba, na zona oeste do Rio. O menor de idade quebrou o espelho retrovisor do ônibus e pichou parte do equipamento após o ônibus parar na estação. A mãe do menor de idade apresentou o infrator na estação Cesarão, em Santa Cruz, também na zona oeste, onde estava uma equipe do BRT Seguro. A responsável, ao saber que o filho praticou o ato de vandalismo, fez questão de que o menor apreenda não compactuar com crimes. A delegacia da região registrou a ocorrência. Uma colisão envolvendo um ônibus articulado que fazia a linha 448 e um micro-ônibus executivo da linha 844 deixou ao menos 4 feridos nesta sexta-feira na Avenida Torquato Tapajós. De acordo com o SAMU, os feridos foram encaminhados para hospitais na zona norte da cidade. O IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ainda está sendo definido se quem irá prestar apoio aos familiares das vítimas. Uma possível pane mecânica pode ter colaborado para o acidente, quando o coletivo invadiu o canteiro central e bateu na lateral do articulado. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Um ônibus da Transcal Sul Transportes Coletivos pegou fogo na manhã deste último sábado, dia 3 de junho, quando trafegava pela rodovia Freeway. O incidente ocorreu na altura do quilômetro 95, próximo à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Polícia Rodoviária Federal informou que o coletivo saiu de Cachoeirinha com destino à capital de Porto Alegre. O condutor informa que por volta das 6 da manhã sentiu um cheiro de queimado e parou o coletivo para que transportara 7 passageiros. O fogo se iniciou na parte dianteira do ônibus, onde está o motor. Apesar do susto, não houve feridos, como informa o Corpo de Bombeiros. A rodovia teve 2 faixas bloqueadas no sentido Porto Alegre. A pista acabou liberada por volta das 10 da manhã. No Rio de Janeiro, uma pedestre acabou atropelada na tarde desta última sexta-feira por um ônibus da empresa rodoviária Âncora Matias. O acidente ocorreu na rua Adolfo Bellarmine, no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. A vítima não teve o nome informado. O Hospital Municipal Salgado Filho informa que a mesma teve a perna esmagada pelo coletivo e seu estado é grave. A mulher, deixada no supermercado e não percebeu que o sinal estava aberto, sendo atropelada pelo coletivo. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. No Paraná, um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da aviação Santa Teresa na noite desta última sexta-feira chamou a atenção. A colisão entre os veículos ocorreu na altura do trevo do bairro Guarujá, quando o coletivo bateu com a parte traseira na lateral da carreta. Não houve feridos no acidente. A empresa teve que disponibilizar outro ônibus para que seus passageiros seguissem a viagem. Um grave acidente envolvendo um carro e um ônibus de 2 pisos da empresa Entran deixou 2 mortos na madrugada deste último domingo, dia 4 de junho, como informa a PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a corporação, 2 jovens de 18 e 20 anos, identificados como Maria Luísa dos Santos e João Paulo Gonçalves Mota, morreram. O acidente ocorreu na BR-116, na altura do bairro Vila Bretas, em Governador Valadares, em Minas Gerais. A PRF informa que o veículo conduzido por João Paulo seguia em alta velocidade e iniciou a ultrapassagem de veículos pela dianteira. A corporação afirma que, ao tentar retornar para a rodovia, o jovem perdeu o controle da direção, invadiu a pista e bateu no ônibus. O casal morreu na hora e o veículo ficou totalmente destruído. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estiveram no local do acidente acionados para o local do acidente. O motorista da Entran e uma passageira tiveram ferimentos e acabaram levados para o hospital e estão fora de perigo.
A concessionária EcoRio Minas, que administra o trecho, informa que realizou a sinalização com a Polícia Militar do Estado de Minas. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a perícia e os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Na região centro-oeste do país, um ônibus da aviação Mota acabou atropelando alguns búfalos soltos na BR-163. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada deste último domingo no quilômetro 725, no município de Coxim. O coletivo seguia transportando cerca de 14 passageiros no momento do acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu. A concessionária MS Via, que administra o trecho, informa que o Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Segundo o motorista, não houve tempo de frear o ônibus. Os animais mortos e que ficaram feridos foram recolhidos. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus da aviação Colitu na madrugada deste último domingo deixou um morto, como informa o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta de 1h30 da madrugada, na Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O motociclista de aproximadamente 35 anos morreu no local. A Polícia Civil acionou a perícia e o corpo do homem acabará levado ao IML de Angra dos Reis. A polícia deverá investigar a causa do acidente. Um ônibus que opera a linha intermunicipal 5605, estação Morro Alta, Serra Dourada, pegou fogo na manhã desta última segunda-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu na rua Serra dos Aimorés, no bairro Serra Dourada, em Vespasiano, na zona metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do coletivo informou aos militares que o ônibus teve um superaquecimento e que as chamas se iniciaram em seguida. Apesar do susto, não houve feridos. Um grave acidente envolvendo um micro-ônibus com 24 passageiros, um caminhão bitrem, um caminhão e um carro deixou 2 mortos na manhã desta segunda-feira na BR-265. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu na altura do município de Nazareno e interditou a rodovia em ambos os sentidos. Agentes da Perícia Técnica e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência. Até às 10h30 da manhã, a rodovia estava fechada e sem previsão de liberação. Entre os mortos estão uma passageira do micro-ônibus e o motorista do caminhão. Os veículos ficaram totalmente destruídos. Os feridos acabaram encaminhados para hospitais de Itutinga, Lavras e São João del Rei. No Nordeste, um acidente com 3 veículos na manhã desta segunda-feira travou o trânsito em um trecho da ponte de Valdo Saruagui, em Maceió, no Alagoas. O acidente envolveu um ônibus de 2 andares da Catedral Turismo e 2 carros de passeio, um Fiat Mobi e uma picape Toro. O ônibus da Catedral Turismo seguia de São Paulo para Natal, quando bateu na traseira do Fiat Mobi, que se envolveu na batida com a picape. A dinâmica do acidente não é conhecida até o presente momento. Não houve feridos e o trânsito ficou bastante lento na região. Uma mulher morreu na manhã desta segunda-feira, acabou atropelada por um ônibus na Avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul de Manaus. A vítima, identificada como Eulina Costa dos Santos, de 47 anos, era passageira de uma motociclista que fazia corridas por aplicativo. De acordo com informações preliminares, a moto seguia entre um carro e um ônibus. Após ser fechada pelo veículo, a mulher acabou arremessada e atropelada pelo coletivo em seguida. O motorista do carro que causou o acidente fugiu do local. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso. A Suzantur, que opera por meio de arrendamento judicial as linhas que eram responsabilidade das viações Itapemirim e Caiçara, deve retomar nas próximas semanas outras linhas que estavam paralisadas na antiga administração e para isso intensificou o processo de contratação de motoristas rodoviários. Entre as bases com vagas preferenciais estão Manhuaçu, Realeza em Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, incluindo o ABC, Vitória no Espírito Santo e Brasília no Distrito Federal.
Os interessados devem mandar currículo por e-mail, com o nome da cidade onde mora, no título para o seguinte endereço eletrônico: recrutamento.visa@suzantu.com.br. É necessário indicar no assunto do e-mail o interesse no emprego. As exigências são ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira de condução de veículos pesados, CNH, Carteira Nacional de Habilitação com IAR, exercício de atividade remunerada, curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH. O regime de contratação é por carteira assinada e a empresa Nova Itapemirim diz oferecer salário compatível com a função Vale Alimentação, Vale Transporte e Plano de Saúde. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou na última quinta-feira a construção de um corredor de ônibus em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A estrutura deve ter em torno de 18 quilômetros e atender 120 mil passageiros por dia. O projeto contempla 31 estações entre os bairros Neves e Guaxindiba. Também será construído um novo terminal rodoviário em Alcântara. As obras, segundo o governo do estado, começam ainda neste mês de junho. Denominado Mobilidade Urbana Verde Integrada, MUV, o corredor deve custar 252 milhões de reais. A intervenção faz parte de cerca de 800 milhões de reais de um pacote em obras de mobilidade urbana, segurança, pavimentação, drenagem e urbanização em São Gonçalo. O governo também anunciou uma ciclorrota entre os bairros Rocha e Raul Veiga, numa região onde moram 175 mil pessoas. A obra, que deve ficar pronta até o fim do ano, deve custar 12,7 milhões de reais. A gestão estadual também citou as obras de recuperação dos conjuntos habitacionais Vila Laje 1 e 2, composto por 1.080 unidades, além do Alair Pires, com 1.340 apartamentos, que terão um custo de 24 milhões de reais. As ruas do bairro Marambaia foram drenadas e pavimentadas com quase 100% das intervenções concluídas e cerca de 11 milhões de reais foram investidos. Já a obra de reconstrução de pavimento da RJ 0106 vai custar 88 milhões de reais. As empresas do Grupo Guanabara, Rápido Federal e Consórcio Federal receberão autorização da Superintendência de Serviços de Transportes Rodoviários de Passageiros da ANTT para modificar a prestação do serviço conforme publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Pela decisão SUPAS número 319, a agência deferiu o pedido da Rápido Federal Aviação Limitada para a implantação da linha Brasília-Goiânia, de prefixo 120711900, com a seção Brasília-Anápolis. Já pela decisão número 320, foi atendido o pedido da Consórcio Federal de Transportes para a implantação da seção de Anápolis para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, na linha Goiânia-Luiz Eduardo Magalhães, de prefixo 120522400. A Flixbus, empresa de tecnologia em transporte rodoviário, anunciou promoção com passagens pelo valor promocional de R$ 19,99 para todos os destinos da região sul do país oferecidos por ela. A promoção vale até o dia 11 de junho de 2023, ou de acordo com as disponibilidades dos bilhetes. As passagens promocionais estão disponíveis nas linhas Curitiba-Florianópolis, Florianópolis-Maringá, São Paulo-Blumenau, São Paulo-Balneário Camboriú e Santa Rosa Balneário Camboriú, incluindo todas as paradas intermediárias. Para participar da promoção, os usuários devem comprar as passagens entre os dias 5 e 11 de junho. O preço promocional é válido para as viagens a serem realizadas durante os meses de junho e agosto, incluindo finais de semana e feriados, com quantidade de bilhetes disponíveis limitada. Os interessados poderão adquirir seus bilhetes pelo site ou aplicativo da Flixbus. Não será necessário o uso de cupons de desconto, uma vez que os valores promocionais serão aplicados diretamente na exibição da tela de compra. Essa é a primeira ação promocional a nível regional que fizemos desde a nossa expansão na região sul e é uma grande oportunidade para viajar, a passeio, a trabalho ou visitar amigos e familiares, com tranquilidade e valor acessível para todos, explica Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus no Brasil. A Flixbus Brasil é uma empresa de tecnologia em serviços rodoviários, controlada pela alemã Flix, provedora mundial de mobilidade que está presente hoje em 40 países no mundo.
A empresa opera por meio de parceiros, que ficam responsáveis pelas autorizações das linhas, enquanto a Flixbus é responsável por vendas, marketing e planejamento da rota e atendimento ao consumidor. Atualmente, a startup presta serviços para linhas em 45 cidades de 6 estados, junto com suas parceiras: Grupo Adamantina, Satélite Norte, Santa Maria, Primar Turismo, Levare, Forbus e, recentemente, a Autoaviação Gadot. E para saber mais, apenas acesse o site da empresa, flixbus.com.br. E antes de finalizar, uma última notícia. A Prefeitura de Pindamonhangaba, em São Paulo, começou a funcionar a nova bilhetagem eletrônica do transporte público na cidade operada pela Viva Pinda. Com a chegada deste sistema, os passageiros passam a contar com um prazo de 45 dias corridos para efetuar a troca do antigo cartão do transporte pelo novo processo, que é gratuito. Para isto, o usuário deve se dirigir ao guichê da Viva Pinda, no terminal da Praça Beirão Homem de Melo, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, realizar a atualização dos dados e garantir a transferência dos créditos, precisando apresentar o RG, CPF e informar seu endereço de residência, além de um telefone de contato. Somente o titular do cartão pode fazer a troca, já que cada bilhete é intransferível e de uso pessoal, exceto no caso de menores de idade que podem solicitar aos pais ou responsáveis para realizar este processo. Idosos, professores e estudantes também precisam trocar o cartão, mas para estes públicos deve ser feito na loja da Galeria Barão o processo da coleta da imagem para reconhecimento facial. Os passageiros que não têm um cartão, seja o antigo ou o novo, podem efetuar o seu pedido no guichê e fazer a aquisição com a compra de crédito. Quem não efetuar a troca dentro deste prazo terá o seu cartão cancelado e deverá solicitar um cartão inteiramente novo. Nestes 45 dias, o validador antigo e o novo seguem funcionando, e após o término do prazo, os validadores antigos serão desativados, impossibilitando o uso dos cartões que perdem a validade. O atendimento dos ônibus do transporte intermunicipal da Bahia está prejudicado nesta última segunda-feira devido à paralisação iniciada por motoristas do setor. Os itinerários afetados atendem às ligações entre a capital e as cidades próximas, mas também entre outros municípios. De acordo com o site iPolítica, em Itabuna, na Bahia, os passageiros foram surpreendidos com a paralisação. Por enquanto, as reivindicações e os motivos da paralisação não foram informados, assim como a previsão para a normalização da operação. A linha 343 Campos Ipiranga terá um número de viagens ampliado em dias úteis a partir desta segunda-feira, dia 5 de junho. Com a mudança, a linha passa de 113 viagens para 120. No sentido centro, a linha terá mais partidas entre os horários de 7h10 da manhã e 7h34 da manhã e ao meio-dia, passando de 59 para 63 viagens. No sentido bairro, a linha passa de 54 para 57. O intervalo entre os ônibus será de 10 minutos na faixa horária que houver mais partidas. Os usuários poderão consultar as mudanças no site da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.